Bom, a paz do Senhor aos irmãos. Pode se assentar. Vamos se assentar. Bom, amados, pela manhã nós tivemos um mover do Espírito bastante grande. Pela abordagem que tivemos na mensagem, de não ser propriamente um estudo pela manhã, nós praticamente pregamos, como se fazemos aí nos congressos, mas agora pela noite eu quero retomar o padrão do ensino. Eu sei que é cansativo, porque como a gente está tratando de um seminário, ainda que não seja exaustivamente de cunho teológico, é bom que a gente reflita sobre alguns temas, alguns textos, antes de mergulharmos. Então, um estudo ele necessita um pouco mais de embasamento. Ele não tem a mesma dinâmica que nós tivemos pela manhã, porque eu não requeri de vocês a observação de alguns textos e não fiquei martelando em um tema específico. Mas hoje à noite eu quero retomar o padrão do seminário. Quantos gostam de aprender a palavra de Deus? Digo amém. Então, maravilha. Então vou abusar um pouquinho da sua paciência, no bom sentido, para nós irmos devagar e temos uma noção do que nós iremos tratar. Eu não serei profundo demais, nós estamos pregando para jovens, mas eu preciso tecer alguns argumentos antes da nossa reflexão. Epístola aos Gálatas, o capítulo 5, versículo 16, 17 e o versículo 18. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Os que encontraram, por favor, digam amém. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. E se você puder e quiser, você diz amém. Amém. Amados, nós não conseguimos perceber Deus por nós mesmos. Não há um meio de eu poder conhecer a Deus, sendo que esse conhecer parte de interesse meu. É inviável. Deus é incorpóreo, espírito e eterno. É Ele, por sua vontade, que precisa desejar se manifestar aos homens. Por sua graça e amor, Deus deseja se manifestar, e essa manifestação basicamente se dará em 4 etapas, 4 modos. A primeira forma que Deus se revela aos homens se dá pelas Sagradas Escrituras. Lendo-a, tenho a possibilidade, por graça divina, de conhecer e perceber a Deus. Existe uma segunda maneira de Deus se revelar à humanidade, que é pela observação da natureza. E aí você observa a natureza e percebe que a formação de que tudo que há não partiu do nada, mas de um projeto de um ser inteligente. Há uma terceira etapa que pode ser dada pelo contexto histórico, o que nós podemos chamar de evidências. Ao longo da história da humanidade, Deus legou a nós pegadas na história humana. A arqueologia bíblica, por exemplo, ou a arqueologia, melhor dizendo, é uma boa área de pesquisa para isto. E por fim, a experiência, que nós poderíamos aí rotulá-la pelos feitos milagrosos de Deus, que é uma intervenção sobrenatural no natural. E aí, contra fatos, não há argumento. Quando as mãos humanas não alcançam determinado feito, mas as de Deus realizam, testifica-se de que, de fato, o sobrenatural está atuando no natural. Dessas 4 maneiras que acabei de citar a vocês,
Todas elas podem ser o ponto inicial da percepção de Deus. Mas nenhuma destas, exceto a palavra, me dará capacidade de conhecê-lo. Eu não consigo conhecer Deus pelos milagres. Eu não consigo conhecer Deus pela natureza. Eu não consigo entendê-lo pelas pegadas e evidências históricas. Eu posso percebê-lo, posso encontrá-lo. Agora, compreender a sua vontade, seus desígnios, quem Ele é, como Ele se relaciona conosco, como Ele nos vê, como nós devemos vê-lo, o que é que lhe agrada, o que não lhe agrada, só através das Sagradas Escrituras. E quando nós passamos a meditar nos textos sagrados, perceberemos que essa relação de Deus conosco, Ele representa por meio de algumas figuras. Isto facilita a nossa compreensão. Por exemplo, por Deus ser Espírito, Ele não tem mãos, mas nós acabamos atribuindo a Deus características humanas para entendermos o seu agir. Por exemplo, Ezequiel no capítulo 40, ele diz: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Deus tem mão? Não. Mas quando atribuímos esse sentido antropomórfico a Deus, entendemos a ação de Deus sobre a nossa vida. Do mesma forma, quando nós atribuímos os nossos sentimentos a Deus. Então, quando nós atribuímos os nossos sentimentos a Deus, entenderemos Deus ser uma pessoa e como Ele se sente diante de algumas situações. Algumas o alegram e outras o entristecem. Por exemplo, quando uma alma se arrepende, o Espírito de Deus convence esta alma e diz a Bíblia que há alegria diante dos anjos. O próprio Deus gosta, tem prazer na salvação de uma alma, ao ponto que o texto sagrado nos afirma que uma alma é capaz de valer mais do que o mundo inteiro. Dessa forma que Deus utiliza para nós entendermos como é que Ele se relaciona conosco, eu escolhi algumas dessas, para que nós possamos ter uma ideia aqui dessa relação, e eu serei só pontual. Primeiro, Deus nos vê como ovelhas. Isso pode ser registrado em Ezequiel, capítulo 34, versículo 31, que está escrito: vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o seu Deus, palavra do soberano, o Senhor. Deus nos vê não só como ovelhas, Deus nos vê como trigo. O capítulo inteiro de Mateus, no capítulo 13, você verá a parábola do joio e do trigo. Deus nos vê como pedra. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, está escrito: vós também sendo utilizado como pedras vivas. Deus nos vê como sacerdotes. Ainda em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, está escrito: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Ele nos vê como luz. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 14 nos dá esse suporte. Vós sois a luz do mundo. Ele nos vê como sal. Evangelho segundo escreve Mateus capítulo 5, versículo 13: vós sois o sal da terra. Ele nos vê como os varas. Está escrito em João capítulo 5, versículo 15: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. E ele por fim nos vê como esposo e esposas. Por exemplo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 2: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, e eu os prometi ao único marido, Cristo. Se Cristo é o marido, nós somos a sua esposa, a noiva prometida. Dentro desse pensamento, essas figuras de relação de Deus conosco não são só usuais no Novo Testamento, principalmente esta concepção bastante usual por nós, no Novo Testamento, de sermos a esposa de Cristo. Este conceito de esposa, de relacionamento matrimonial, já era visto no Antigo Testamento. E aí, para não ficar somente no meu argumento, escolhi apenas um texto que se encontra em Isaías, capítulo 54, versículo 5: pois teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel, seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Parte A do versículo 5 do capítulo 54: pois teu Criador é o seu esposo. Ora, se Deus é esposo, tanto no Antigo Testamento como no Novo,
existe algo aqui que eu quero salientar e caberá para nós como uma luva para o pensamento de Gálatas capítulo 5, 16 ao 18. E o que você deseja salientar, pastor Carlos? Primeiro ponto que nós devemos levar em consideração é que existe um documento no casamento judaico chamado de ketubá. A palavra ketubá pode ser entendida como coisa escrita. Ela não tem referência bíblica, mas ela é bastante importante no conceito do casamento judaico. Qual é a sua importância? Os rabinos compreendem que um casamento não subsiste só pelo afeto. O afeto deve ser acompanhado de direitos e deveres. Então, um casamento é uma espécie de uma relação pautada em direitos e em deveres. E a ketubá é um contrato nupcial que recordará aos noivos aquilo que deve ser feito para que o casamento prossiga. Esse documento é discutido entre o noivo e a noiva. E uma vez assinado, fará com que o marido, por exemplo, tenha uma consciência de responsabilidade de prover e de proteger a sua esposa. Então você já tem uma noção que o casamento judaico, que tem um documento que nós não temos, parte de uma ideia de que quando regras são cumpridas, relações continuam existindo. No Ocidente é diferente. Então quando você se casa aqui no Ocidente, não existe um documento escrito de direitos e deveres discutidos entre os casados. O que existe é o conceito do amor, e que também é muito valioso, porque se você não amar a quem você está decidindo conduzir a vida, será impossível você cumprir os seus deveres e os seus direitos enquanto esposo ou esposa. Então digo mais, o conceito de relação de Deus com a sua esposa não está na categoria da relação de um amor eros ou de um amor filial ou de filia. Essa relação de uma busca de um prazer ou algo que se deseja. O amor que Deus tem para com a igreja está no ágape. E o amor ágape a gente só compreende na relação com os filhos. Então quando eu tive o Bernardo, eu não amo meu filho por uma característica que ele tenha. Eu não amo o Bernardo por ele ser bonito, feio, gordo, magro, inteligente ou não. O Bernardo é o alvo do meu amor por simplesmente ser produto da minha vida. E aí a relação entre um esposo e uma esposa só consegue se manter viva se o amor ao outro for o ponto de partida. Explica melhor, pastor. Explico. Se eu caso para ser feliz, a probabilidade de eu viver triste será gigantesca. Mas se eu caso com o prazer de fazer alguém feliz, a probabilidade da felicidade será gigantesca, pois os deveres que tenho que cumprir na minha relação serão de ponto de partida da força motriz conduzida pelo amor. Quem está comigo, diga amém, por favor. Amém. Bom, então usando esta analogia de que a nossa relação com Deus é uma relação de marido e esposa e vice-versa, o que fará com que nós venhamos a cumprir os nossos deveres nessa relação, entenda-se esses deveres, de fazer a vontade do nosso esposo, a fim de que o nosso esposo fique feliz, está registrada segundo o próprio conselho de Cristo. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Olha o que Cristo disse. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Amarás a quem, irmão? O Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E aí ele continua discorrendo. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se nós continuarmos, você verá que Cristo está estabelecendo que o cumprimento da vontade de Deus tem como ponto de partida amá-lo. Se eu não o amo, não consigo cumprir a sua vontade. Porque se eu não amar, sua vontade será só de interesse dos meus próprios prazeres. Então nós temos um grande impasse aqui. Se eu sou casado com Deus, se eu sou casado com Ele, e como uma esposa devo cumprir os meus deveres, e esses deveres só serão cumpridos mediante o amor,
Porque sem o amor, nenhuma relação permanece. Esta relação não pode existir. O que está acontecendo aqui, na teoria, não poderia acontecer, porque o próprio Cristo revela quem nós amamos. Evangelho segundo escreve João, capítulo 3, versículo 19. Cristo diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Alguém está comigo? Diga amém, por favor. Agora vamos observar aqui o que Cristo está propondo no versículo 19. Olha aqui o que ele propõe. Esta é a condenação, qual? Que a luz veio. A luz é Cristo. A luz é quem? Cristo. E a sua palavra, o seu evangelho, sua graça. Mas mesmo ele se manifestando, nós amamos mais as trevas do que a luz. Então esse amor se divide em dois. Mas de que tipo de amor o versículo 19 está falando? Na semântica aqui do grego, nós temos aqui no mínimo 5 vertentes para a expressão amor, que no versículo 19 significa deleite. Segundo ponto importante que nós temos aqui, é que na continuação do versículo 19, explicará porque nós gostamos mais de deleitarmos nas trevas do que na luz. E ele diz: por conta das nossas obras más. Agora a palavra obra utilizada aqui é uma obra que tem por inferência algo vinculado ao conceito moral. E o versículo de obra, a palavra má, dentro do contexto grego, significa algo como vil, algo como maldade, perversidade, e por vezes é utilizado como artigo definido para o próprio Satanás. Então deixa eu deixar bem claro aqui o que Cristo está propondo para nós, dentro do versículo 19 do capítulo 3, segundo o Evangelho de João. Qual é a ideia de Cristo? Que nós até gostamos da relação com a luz, nós também gostamos, mas na hora que as trevas aparecem, nós abrimos mão da relação do nosso casamento, para nos deleitarmos com o outro que é as trevas, por conta de uma avaliação moral. E o que é a moral? A moral, diferente do senso ético, é a avaliação do que faço com o que sinto. Aí ficou mais claro. O que Cristo está dizendo é: entre cumprir o dever que Deus quer que venhamos cumprir, para que o nosso casamento continue de vento em polpa, existem desejos em nós, que na hora de avaliarmos ser bons ou ruins, optamos sempre por aquilo que nos traz prazer. Então nós não somos uma boa esposa. E Deus poderia requerir o divórcio, porque da parte de Deus, Ele nos prioriza o tempo inteiro, ao ponto que nos amando, entregou a sua vida, a fim de que nós possamos ter vida, como o marido deve fazer, provendo e protegendo. Mas na hora de cumprirmos os nossos deveres, há algo no Carlos Júnior, que faz rejeitar a vontade de Deus, e me deleitar nos meus próprios prazeres. Para essa relação subsistir, o marido decide não dar a carta de divórcio. E o próprio texto sagrado diz que Deus não entregará esta carta. Então não adianta apelar para o litigioso. Mesmo a gente falhando como uma esposa diante de um marido perfeito, Deus derrama sobre nós a sua infinita graça. E é isso que Paulo está tratando na Epístola aos Gálatas. O que Paulo está tratando na Epístola aos Gálatas? Primeiro ponto importante que nós devemos considerar aqui na Epístola aos Gálatas é que a Galácia, a comunidade dos crentes da Galácia, não eram crentes judeus. Por que não eram crentes judeus, pastor Carlos? Porque se fossem crentes judeus, Paulo não necessitaria falar acerca da circuncisão. Se você abrisse a sua Bíblia na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 2, ele diz: eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo protesta a todo homem que se deixe que circuncidar está obrigado a guardar a lei. Segundo ponto importante da Epístola aos Gálatas, Paulo está combatendo um grupo
que no capítulo 2, versículo 4, são homens que lhe dizem ser falsos irmãos, que perturbam o seio da igreja, dizendo que a única forma de relação com o esposo é pelo contrato da Ketubá. Então o que esses homens diziam para a igreja de Cristo? Para você agradar o marido, tem que cumprir o que está escrito no contrato. Só que para Paulo, não dá para cumprir esse contrato. E se a minha relação com Deus depende de um contrato nupcial, eu já estaria divorciado dele. Então Paulo alerta, Gálatas capítulo 2, versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu desnecessariamente. O que Paulo está dizendo? Não há um homem na face dessa terra, exceto Cristo, capaz de cumprir o contrato das núpcias. Pois se houvesse, por que Cristo morreu na cruz? Se há alguém que pode bater no peito e falar que merece essa graça, não necessita da cruz. E se a cruz está lá, é que nós não conseguimos cumprir esse contrato. Ora, a partir desse momento, Paulo começa a dizer que a única forma de relação com Deus se dá exatamente pela graça. Olha o que ele diz, Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao 14. Tem como colocar para a gente aí no telão? Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 14. Nós chegaremos lá e aí mais uns 15 minutinhos eu encerro. Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Você vai entender, não se perca. Tem como jogar para nós? Obrigado. Versículo 6. O 6, isso. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Versículo 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, do contrato, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14 encerra: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Opa! Então nosso casamento é estabelecido pela fé. É estabelecido por quê? Porque pela graça sois salvos mediante e isso não vem de vós, vem de... para que ninguém se glorie, porque a salvação não é pela obra, para que nem ninguém se glorie nela. O que Paulo está dizendo então? Se você quer se relacionar com ele, não é mais pelo contrato que você cumpre, mas é crendo. Bom, se você está me acompanhando atentamente, e eu sei que eu estou aqui de uma dinâmica bastante rápida, e talvez é difícil perceber, porque eu sei que nós estamos aqui desde a manhã, nós não, vocês, e aí cansa bastante a mente, mas eu preciso aqui explicar para vocês esse contexto. Parece-nos que Paulo está dizendo o seguinte: basta crer e já é o suficiente. Então quer dizer, pastor Carlos, que só de eu crer em Deus, eu estou bem casado com Ele? Quer dizer que os nossos problemas de relação entre eu e o meu marido são resolvidos só pelo ato da fé? Não leve a fé no contexto só de crer. Porque a ideia de fé que nós temos vem do oriundo do hebraico emuná, que significa ser fiel mediante aquilo que eu decidi crer. Então, pastor Diego, não é só crer,
é crer e manifestar aquilo que você decidiu crer, mesmo que o mundo grite algo contrário. Olha o que Paulo explica, ainda na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5,13, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que é a palavra ocasião ali no grego? A palavra ocasião é a única palavra no grego em todo o Novo Testamento. Só Paulo usa essa expressão. E significa ponto de partida de alguma coisa, motivo, mover-se, impulsionar. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é: não use a liberdade que o marido está te dando por te amar para abusar desse amor, movendo-se pela carne. E a palavra carne não é um pedaço do indivíduo. O contexto de Paulo em Gálatas, com o termo grego utilizado, significa a totalidade de anseios da alma, suas necessidades intelectuais. Então o que Paulo está dizendo? Se o marido está dizendo: eu te perdoo porque te amo, não significa que nós temos o direito de abusarmos deste amor pela liberdade que a graça nos confere. Então nosso casamento ocidental, mesmo não tendo um contrato, ainda permanece os deveres. Romanos capítulo 8, Paulo adverte, a partir do versículo, Romanos capítulo 8, Paulo diz que existe uma lei da carne, versículo 7, que a carne é inimizade do Espírito. Então, se a carne é inimizade do Espírito, a partir de Romanos 8, versículo 7, e eu continuo casado movendo-se pela carne, não dá para continuar o casamento. Vou repetir: se eu sou casado com Deus, mesmo desfrutando da graça, mas continuo me movendo pela carne, me deleitando em seus prazeres, eu sou inimigo de Deus. E aí, por fim, nós acabamos nos encontrando no capítulo 5, versículo 16 até o versículo 18. O que Paulo diz? Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Deixa eu resumir, você vai entender, e a gente vai começar a mergulhar. Quem ainda quer entender isso, ouvir isto, diga glória a Deus, por favor. A palavra andar no Espírito tem sentido de força. Segundo ponto, o termo grego usado para concupiscência significa a essência da carne. Então o que Paulo está dizendo é: quem tem a força do Espírito neutraliza a essência da carne. Neutralizar não é apagar a carne. Então eu, no meu casamento com Deus, tenho um amante chamado carne, que quer se intrometer nesse casamento o tempo inteiro, Diego. E eu não consigo dizer não para esse amante. Meu marido me ama, mas a carne me visita de vez em quando. E mesmo eu dizendo que não quero, a carne continua tentando fazer força. Depois você leia na sua casa ou depois do culto a Epístola aos Romanos capítulo 7, o texto é muito longo e eu preciso chegar aqui, nós mergulharmos na mensagem de Deus, e eu não quero tomar muito seu tempo, mas o que Paulo está dizendo é que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que ele não quer ele acaba fazendo, e nesse dilema ele diz: eu sou miserável, porque eu não consigo dizer não para eu mesmo. Você não quer mais ouvir, você está cansado. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Então a batalha espiritual, a minha luta não é contra um ser com chifre, porque este ser de chifre, a gente não está no maniqueísmo. Maniqueísmo é uma heresia, irmão. O diabo não é o Thanos e eu não sou os Vingadores. O poder do diabo é tentar. Qual é o poder do diabo? Ele é tentador, então ele é amigo do meu amante. Quem é o meu amante? Eu. E como é que eu vejo essa batalha espiritual? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele.
Por que ele só foge quando eu me sujeito? Porque ele só tenta mediante aquilo que eu desejo. Opa, eu estou ouvindo alguém já glorificando. Então o diabo não precisa me possuir. O diabo só precisa me convencer que meu amante é melhor do que meu marido. Está entendendo? Compreende? Então a minha luta, o meu maior inimigo sou eu. Porque há um Carlos Júnior aqui que gosta mais das trevas do que da luz. E qual é o papel do diabo? Me convencer que esse Carlos é melhor do que viver dentro, para cima, para Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Livro dos Números, capítulo 22, versículo 6. Enquanto você abre a Bíblia, em Números 22, 6, e eu já caminho para concluir, porque nós temos uma outra palestra. Eu vou só explicar o versículo 18 de Gálatas, enquanto você está abrindo. Então, quando Paulo fala que nós devemos ser guiados pelo Espírito, guiados por quem? Espírito. No capítulo 18, pode deixar aqui no 22, tá? No capítulo 18, do capítulo 5, do versículo 18 de Gálatas, esse andar no Espírito entende-se não por um momento, mas por uma constância. Não é momento, é o quê? Constância. E essa constância é ligada pelo conceito ético. Irmãos, isso aqui é profundo. O que Paulo está dizendo? Existe uma ética. O que é ética? É princípio estabelecido para boa convivência. Então o que Paulo está dizendo é: ande nos princípios de Deus o tempo inteiro, porque tem um padrão. E a moral só existe mediante a ética. Sem ética não existe moral. Porque a moral é a avaliação do que faço com o que sinto mediante o princípio estabelecido pela ética. Eu sei que é complicado. Vou dar um exemplo mais claro. Se eu achar uma carteira perdida no chão, a carteira é minha, irmão? Por que não é minha? Achado não é roubado. Porque a ética diz que a carteira tem dono. A moral entra aí. Se eu boto a carteira no bolso, eu sou imoral. Se eu devolvo a carteira, eu tenho uma boa moral. Então é mediante a ética que você avalia o grau da moral. Obrigado. É mediante a ética que você avalia o grau da moral. Só que a minha moral não é boa, pastor Diego. Porque eu amo meu amante chamado Carlos. Porque o marido, eu tenho deveres. Com o amante eu só tenho prazer. Vamos lá. Olha o que está dizendo. Quem lembra de Balaque, diga amém. Diga amém. Amém. Tem Balaque. Então a gente aprendeu que Balaão não conseguiu amaldiçoar, sim ou não? Ele não amaldiçoou a gente. E esse é um erro. Porque Balaão é servo de Deus. Então você verá no Números capítulo 22, versículo 6, que Balaão era profeta de Deus. Profeta de quem? De Deus. De Deus mesmo. Quando Balaque contrata Balaão, o que Balaão diz para Balaque? Eu vou, mas só vou falar o que Deus botou na minha boca. Esse é o contrato. Combinou? Combinou. Quando ele vai, Deus pega as maldições e transforma-as em bênçãos. Só que Balaão gosta de dinheiro. Aí Balaque disse: olha, você deu uma má mentoria, porque eu te paguei para amaldiçoar, você só abençoou. O que Balaão diz? Não dá para tocar na mulher do marido ali. Porque se você for tocar na mulher dele, ele vai causar problema com você. Ele não vai deixar. Ué, então como é que a gente vai vencer essa mulher dele aí? A gente vai fermentar ela por dentro. Então o que Balaão faz? Se você abrir a sua Bíblia, ainda no livro de Números, você perceberá no capítulo 31, versículo 16, que Balaão sabia como derrubar a esposa. Olha o que diz a Bíblia. E eis que foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricarem contra o Senhor no negócio de Peor.
pelo que houve aquela praga entre a congregação de Israel. Por conselho de quem, irmãos? Muita boca, pouca voz. Conselho de quem? O que Balaão entende? Não dá para derrubar essa juventude de fora para dentro. Vamos fermentar eles por dentro. Porque eu sei que tem alguém que eles amam muito e que vai enciumar com Deus. Porque Deus é o marido ciumento. Quem está comigo, diga amém. E ciúmes mesmo. O que Balaão faz? Pega as melhores mulheres aqui de Moabe e envia para lá. Quando as mulheres vêm, os líderes das tribos de Israel deitam-se com essas mulheres e elas, pela ação sexual, levam Israel para a idolatria. Quando Israel começa a se idolatrar, Deus disse: não aceito ser traído. Se não é mais minha esposa, não tem mais minha proteção. E diz a Bíblia que Israel vai morrendo, os hebreus vão morrendo. Nesse momento que os hebreus vão morrendo, ninguém faz nada, a não ser um moço chamado Finéias. Finéias pega uma lança, segura a lança, e ele vê um homem chamado Zinri, que está com a filha de Balaque chamada Cosbe. Enquanto o mundo está debaixo de desgraça, Zinri está vivendo de prazer na tenda. Vou repetir, hein? O cenário é de divórcio e Zinri sorrindo. O marido chateado e Zinri tirando sarro. Finéias disse: não dá para viver assim, me relacionando com alguém que me ama e tirando sarro da cara dele. Já que ninguém faz nada, deixa que essa eu mato no peito. Ele pega a lança, ele entra na tenda, e numa lançada só, ele mata tanto Zinri como Cosbe. Quando ele mata, a praga cessa. Deus olha para Moisés e diz: só Finéias entendeu o meu ciúme. Finéias entendeu o meu ciúme e matou aquilo que fazia o nosso divórcio. Só porque ele matou o que me causava problema, a partir de hoje eu faço algo diferente com ele. Opa! O que você fará com ele? Só Arão era sacerdote, mas a partir de hoje a linhagem de Finéias também será sacerdotal. Pastor Carlos, o que é a palavra sacerdote? Temos dois significados. Primeiro vem do acadiano, que vem da forma de Sheffield, que significa inclinar-se ou render-se. A segunda raiz vem da expressão que significa ficar em pé. Então uma pessoa diz inclinar, outra pessoa diz ficar em pé. Junte a sua expressão, que em hebraico é chamada de kohen, e você terá o seguinte significado: o sacerdote é aquele que quanto mais se curva, mais Deus coloca ele em pé. Vai melhorar. Quem é Zinri? Ele é da tribo de Simeão. Qual é a tribo dele? A palavra Simeão vem da expressão Shema, que significa ouvir. Só que os judeus dizem, não eu, os judeus dizem, que a palavra Simeão, que é Shimon, que vem da palavra ouvir, é duas expressões em uma só. Então eles dizem que Shimon significa Shan Avon, que significa existe iniquidade. Junte a palavra Shimon, Shan e Avon, e você terá a expressão seguinte: aquilo que me faz ouvir a iniquidade, aquilo que me faz ouvir o que desagrada o marido. Quem é Finéias? É aquele que com a lança na mão procura matar o que em mim me causa aquilo que me divorcia do marido. O que alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: aproveita que o marido te perdoou, e todas as vezes que o seu amante chamado carne bater na tua porta e dizer: vem deitar comigo um pouquinho, só para a gente ter prazer, pegue essa lança na mão
E qual é essa lança? A palavra de Deus. Mata aquilo que te faz ouvir a iniquidade, porque quando você matar aquilo que faz o marido ficar triste, você vai se curvar e ele te levantará ainda mais sobre a face. Levante a mão mais alto que você puder. Levante a mão mais alto que você puder. Com essa mão que você ergueu, coloque no ombro da pessoa que está ao seu lado, como fizemos esta manhã. Chacoalhe para perturbar mais uma vez, para irritá-los, para irritá-las. E diga para eles sem medo de errar: só depende de você esta noite. Se você tomar a atitude que precisa ser tomada, o marido vai te levantar na face. E como é que ele me levanta? O próprio apóstolo Paulo diz que assim como Abraão creu, nós também somos crentes como Abraão pela fé. E aí as promessas que Abraão viveu foi pela fé e não pelo contrato. E eu digo sem medo de errar, que quando você acertar a lança naquilo que te distancia de Deus, pode se preparar. Bendita será a tua família e bendita serão as famílias em ti. Era para você estar glorificando com mais força. Eu te convido a pelo menos por um minuto a erguer a tua mão para o céu e começar a mandar glória de Deus para cima, porque enquanto você glorifica, a graça está dizendo para o amigo do amante: diabo, seu imundo, você não tem mais brecha na nossa vida. Nós iremos sepultar toda relação que nos distancia da graça. Só que entendi isto. Um minuto de glória. Eu espero você adorar pela graça de Deus. Aleluia. Para eu concluir, para que eu conclua, Josafá começa a vida bem, porque fazia o que o marido queria, andava nos caminhos do Senhor, e o Senhor era com Josafá, ao ponto que os inimigos entregavam presentes para Josafá. Porém, numa guerra de Ramote e Gileade, Josafá se aparenta com Acabe, e diz a Bíblia que Acabe foi o pior rei que já existiu. Começa no erro, continua no erro e morre no erro. Então Josafá faz aliança com coisa que Deus não gosta. Quando ele faz aliança com coisa que Deus não gosta, eles perdem uma guerra ganha. Só que os dois estão errados, porque o profeta Micaías disse que não era para ir para a guerra. Josafá e Acabe foram, sim ou não? Mas só Acabe morreu, flechado. Se tu não deres um glória a Deus aqui. O flecheiro não tem nome, a flecha é lançada, e não é que atinge Acabe, cai na brecha da armadura, porque aquilo que está em mim, que não agrada a Deus, anda sempre com escudo, é difícil de matar. Então, para matar relações que eu tenho, que me distanciam do marido, Deus usa um flecheiro sem nome, porque pregador não tem nome, pregador só tem arco. Opa! E a flecha que é a palavra de Deus. Eu não sei onde está o teu Acabe, mas essa flecha que está sendo arrancada, tirada, está viajando o templo das Assembleias de Deus em Vilhena e vai matar em você o que Deus não... Alguém está entendendo essa verdade? Diga glória a Deus se você puder, dá glória a Deus. Agora olha o extraordinário. Quando Josafá volta, o profeta se levanta e diz: fica feliz não, que era para você morrer também. Deus só não te matou porque Ele lembrou do começo do casamento. No começo do casamento a gente vem para o culto sem saber o nome do pregador. No começo do casamento a gente dá glória a Deus por estar feliz de estar aqui dentro sem... Ok? Ainda tem isso daí. No começo do casamento a gente quer fazer parte. E agora?
O marido não quer o divórcio. Josafá disse: então seria uma boa mulher. Ele começa a fazer o que o marido gosta. E aí, qual é a função do marido? Proteger e fazer providência. Aí Deus diz: sem a minha proteção, fora do casamento, tu perdeu uma guerra ganha. Deus permite 3 exércitos se levantarem. 3, não é mais 1, é 3. Alguém diz: a guerra está perdida. Josafá diz: a guerra não é nossa. Olha o que Josafá disse. Olha o que Josafá disse: Senhor, o Senhor nos disse que quando vier essa espada, praga, peste, fome, ou etc., clamaríamos o teu nome nessa casa, o Senhor nos livraria. E aqui eu concluo. Amados, ele está falando do dia da dedicação do templo de Salomão. Esta oração de Josafá faz alusão à lei da Mesopotâmia antiga, chamada lei da hospitalidade. Tanto os árabes como os judeus ainda são hospitaleiros, porque é assim que a Bíblia ordena. Assim que a Bíblia ordena. Ele diz para os judeus: tratem bem aqueles que estão forasteiros, porque vocês também foram forasteiros. Você sabe o que é sofrer na mão dos outros, então trate bem quando os outros vierem na sua terra. O que essa lei dizia? Segundo Ranley de Vaux, ele afirma que a lei da hospitalidade é estabelecida da seguinte forma: suponhamos que nós sejamos uma grande tribo, e eu seja o pai dessa tribo. É só uma explicação. E alguém vem de outro lugar e é do nosso sangue. Todos nós queremos disputar para essa pessoa ficar na nossa casa, mas é o pai da tribo que tem esse direito. Então, quando o chefe da tribo recebe o visitante, ele tem por obrigação proteger a vida desse visitante, ao ponto de entregar-se pela morte. É o que Ló faz com os seres que vão na casa dele. Leve a virgindade das minhas filhas, mas não toque nos meus visitantes. Lei da hospitalidade. Virgindade na Bíblia é santidade. A mesma coisa aconteceu conosco. Quando nós não estávamos nessa casa, o adversário quis pegar a gente, porque nós somos culpados. Mas para a gente não morrer, o pai dessa casa diz: eu entrego a santidade do meu filho. Quando Josafá clama isso, o marido diz para Josafá o que está escrito em Deuteronômio. E o que está escrito em Deuteronômio? Todas as vezes que o exército inimigo for maior do que vocês, não temais, pois esta guerra não será vossa. Eu termino agora. Levante a mão em sinal de receber. Sinal de receber. Tem guerra que você está perdendo por manter uma relação que distancia o marido. Mas se agora você pegar a lança chamada palavra de Deus, e cravar nessa relação que te afasta do marido, Deus está dizendo: se a luta for maior do que a tua força, eu sou o teu provedor, eu sou o teu protetor. Alguém está sentindo a presença do Espírito de Deus? Só quem é que quer manter o casamento vivo pela graça, fica de pé comigo glorificando a Jesus. Os que querem andar em Espírito, os que querem. Feche os seus olhos aí agora, por favor. Feche os seus olhos aí agora. Eu farei melhor. Eu ainda tenho um belíssimo tempo e vou entregar antes do tempo. Tem um belíssimo tempo, mas eu vou entregar antes, porque já falei o suficiente. Quem ouviu a voz de Deus, diga amém. Eu quero fazer como fiz pela manhã. Eu quero orar junto com você, porque há coisas em mim, irmãos, que precisam morrer. Em mim, que precisam morrer hoje. E se você está comigo nessa oração e sabe onde tem que cravar a lança, Deus está te dizendo: crava a lança, eu te entrego o sacerdócio. E sabe o que o sacerdote tem direito? De entrar no Santíssimo. Só 2 terão glória a Deus. Deixa eu te contar o que acontece no Santíssimo. No Santíssimo não tem a Shekhinah. No Santíssimo tem o Kavod. Kavod é o peso real da glória de Deus. Tem gente que vê a manifestação, Anderson, mas não mergulha dentro da glória.
Mas para quem é sacerdote, o incenso vai te envolver e você ficará nadando na... Alguém está entendendo essa palavra? É noite de nós entrarmos na glória. A graça nos dá esse direito. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Vem para cá. Vem rápido, rápido, rápido. Eu quero força, pastor, para cravar a lança. Eu quero força para cravar a lança. Eu quero força para cravar a lança. Eu não quero me divorciar do meu marido. Eu não quero me divorciar do meu marido. Eu não quero me divorciar do meu marido. Eu quero cravar a lança no lugar certo. Vem. 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 Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Enquanto você vem se inclinando, Deus vai te levantando na face dessa... Alguém está entendendo essa palavra? Feche seus olhos aí. Feche os seus olhos aí. Não é fácil, mas o Espírito nos dará graça. Machuca, mas o Espírito nos dará força. Nos dará força. Já começou o renovo, hein? Porque o marido é assim. Você vem se humilhando e o marido vem te amando. Dos seus erros eu não lembro mais. Eu não jogo mais na tua cara. Nosso casamento está em pé. Nosso casamento vai se manter vivo. Se essa carne pensou que eu ia abrir mão de você, ela perdeu. Eu passo meu sangue na sua vida. Eu te purifico do... É a graça, é a graça, é... Oh, maravilhosa graça é essa! Oh, maravilhosa graça é essa! Estamos preparados? Feche os seus olhos aí agora. O pastor Anderson diz: se encheu aqui, pode tomar o corredor, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pode tomar os corredores. É hoje, hein? É hoje, hein? Pastor Anderson, para eu orar. Uma mulher é pega em ato de adultério. E alguém diz: esta mulher é pega em ato de adultério. Você, o marido, é quem diz o que deve ser feito. Apedreja ou não? Ele diz que não tem pecado, atira a primeira pedra. Escute. Quando essa mulher, os acusadores vão embora, ele diz para a mulher: aonde é que estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Deixa eu traduzir. O marido está dizendo para você essa noite: enquanto você se arrepende, eu não abro mão do nosso casamento. Tem alguém sentindo a presença de Deus? Oh, glória! O batismo com o Espírito Santo ainda está de pé. A tua chamada ainda está de pé. Ele te usar ainda está de pé. O sacerdócio ainda está em pé. As promessas ainda estão de pé. Não pelas obras, mas pela graça. Uracanto, remachandarabacanto, récia. Não pelo contrato, mas pela graça. É pela graça, é pela graça, é pela graça. É pela graça, é pela graça, é pela graça. É pela graça, é pela graça, é pela... Não, ninguém merece. Nós iremos agora fazer isto. Todos, 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 olhem para este que vos fala. Estenda a sua mão assim, ó, para receber. Estenda a sua mão, será lindo. Será lindo. Será lindo o que Deus fará. Estenda a sua mão assim para receber. Bem baixinho, banda, para eles me ouvirem, bem baixinho. Bem baixinho, escute isto. Escute isto. O nosso esposo está nos dando mais uma chance pela graça. Eu não entendo como é que na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, o pessoal se requebra das 8 às 4 da manhã com um amante que vem só usar e jogar fora, mas o marido
que sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, a gente não consegue dar a Ele aquilo que Ele merece. Alguém está entendendo onde isso está dando? Quem entende da graça não consegue ficar calado. Alguém aqui está entendendo? Oh glória, 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 oh glória. Fecha a sua mão aí, bem baixinho, banda. Fecha a sua mão pela fé. Fecha a sua mão pela fé. Pela fé, fecha a sua mão. Pela fé, fecha a sua mão. Pela fé, fecha a sua mão. É só fé, só fé, mais nada, não é mágica, é fé, só um ato de fé. Quando eu autorizar, tu jogarás a sua mão ao céu, como se você jogasse essa fraqueza para Deus, como se você jogasse essa luta para Deus, porque Ele disse para Paulo: Paulo, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Há um negócio terrível de Deus aqui esta noite. Alguém está sentindo essa graça sendo derramada? Alguém está sentindo a alegria que eu estou sentindo aqui? Alguém está sentindo a vontade de correr que eu estou sentindo aqui? Eu digo A mulher de Cantares de Salomão disse: eu fui espancada, mas quando eu entrei no jardim secreto, meu marido lá estava dizendo: chega de apanhar da vida, eu estou no mesmo lugar de encontro que você sempre me achou. Ele ainda está aqui no nosso quarto de intimidade. Eu digo dois. Aonde a graça passa, o pecado vai embora e a restauração é chegada. Chegou a hora de Deus te colocar em pé. Chegou a hora dessa graça te colocar em pé. Você pegou a lança e Deus pegou a promessa. Você pegou a lança e Deus gostou da sua atitude. Você pegou a lança e Deus gostou e disse: o meu Espírito vai te dar o direito de enxergar a minha glória pelo lado de... Olha aí, ó, já começou. Alguém está vendo a glória pelo lado de dentro. Alguém está vendo a glória pelo lado de dentro. Entra no Santíssimo, porque está escrito: e agora, com toda ousadia, podemos nos achegar diante do trono da graça. Jogue a tua mão para o céu e faz um barulho. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Vamos, Semijoque, com força, agrade o teu esposo. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Essa mensagem tem um poder profético muito grande. Jovens que estavam escravos do pecado, cocheando entre dois pensamentos, hoje Pastor Carlos Júnior vão viver a verdadeira. Não era